que você acha de uma psicologia que não leva em conta a neurociência ou a química do cérebro ou a biologia de um ser humano? Cara, isso é uma coisa interessante, né? Quando eu entrei na psicologia, todo o cenário de conhecimento, todo o cenário epistemológico da psicologia era muito diferente. A gente ainda estava pensando assim, de certa maneira, qual era o objeto de estudo da psicologia, né? Porque a psicologia é muito vasta. A gente costumava dizer que o objeto de estudo era o comportamento humano. Mas a ideia de falar do comportamento humano excluía uma parte que era muito importante, que era da experiência pessoal. Ou seja, de como que eu estou tendo essa experiência agora, como que você está construindo essa realidade que está te cercando agora, certo? Um ponto que geralmente era muito enfatizado, principalmente por pessoas com outra perspectiva epistemológica, por exemplo, uma perspectiva mais voltada para a fenomenologia, né? Então, de certa maneira, quando eu entrei no curso, a psicologia era sem cérebro. Eu tenho até uma brincadeira assim, que o professor Guerra falava muito isso. Ele disse, não é possível conceber uma psicologia sem cérebro, né? Num tom irônico e provocativo, né? A psicologia sem cérebro, efetivamente, você deixa todo o aspecto biológico que, de certa forma, tem um peso muito grande nos nossos comportamentos, né? Quer dizer, eu diria que a biologia é basicamente tudo, mas isso obviamente vai causar algum ruído, né? Porque quando a gente fala que a biologia é tudo, as pessoas acham que a gente está desconsiderando fatores como a cultura, como a história de vida, a trajetória pessoal dele, ou outros aspectos sociais que efetivamente são formadores, né? Mas eu costumo dizer que todos esses aspectos estão incluídos dentro da biologia, né? Então, a biologia, nesse sentido, ela é o que fundamenta a cultura, a sociedade, as relações socioafetivas que as pessoas têm. Então, não tem, do meu ponto de vista, como a gente abrir mão da biologia. Mas, óbvio que a gente pode, dentro do estudo da psicologia, enfatizar alguns aspectos específicos, onde essas discussões neurobiológicas elas não são tão interessantes, né? Então, eu diria que hoje, naquela época existia uma resistência maior a essa ideia de aproximar a psicologia da biologia, porque muito da evolução histórica da psicologia está ligada à filosofia, certo? A psicologia, ela, como muitas outras ciências, deriva da filosofia, né? Da questão antropológica da filosofia, né? O que é um ser humano, o que é a experiência humana. Então, é a partir daí que a gente começa a pensar na psicologia. Óbvio, a gente tem uma influência muito grande, por incrível que pareça, da física, né? A psicologia ela se estrutura como ciência a partir da física, certo? Eu já falei isso em alguns outros aspectos, porque na física você tem o problema de medidas, certo? Dependendo das medidas, elas vão ser alteradas conforme o estado do observador. Então, eles começaram a pensar como é que a gente vai estabelecer medidas que sejam mais confiáveis, já que o observador vai influenciar nisso. E isso surgiu uma escola que a gente chama de psicofísica, que tentava entender como é que eram construídas as nossas sensações, as nossas percepções em termos físicos, para que a gente pudesse, de certa forma, obter um controle melhor desses estudos. Então, você imagina, por exemplo, o movimento de um astro no Sol, ou a distância entre esses astros que tinham que ser medidas em milímetros ou tempos em segundos, o tempo de reação de um observador para outro já alterava muitos cálculos, certo? Então, a psicofísica é que vai criar o laboratório do Wundt, de Leipzig, que é o primeiro laboratório, de certa forma, destinado a estudar esses fenômenos perceptivos. E, a partir desse laboratório, vão surgir uma série de contestações a esses estudos, né? De um lado, alguns autores que vão dizer que a perspectiva que ele usava, que era treinar observadores, as pessoas para observar a si mesmo internamente, certo?
que ela não dava certo, porque você efetivamente sempre ia ter medidas diferentes. O mesmo observador ia ter uma variação entre ele e ele no outro momento, né? Então era muito difícil de regular o equipamento de coleta de dados, né? E, por outro lado, pessoas que diziam que a gente não pode dividir a nossa percepção em fragmentos, certo? Que a percepção por si mesma ela é uma construção interna, que aí são os fenomenólogos, em especial os gestaltistas, certo? Eles vão dizer que a nossa percepção vai mudar conforme o processamento interno mudar. E é interessante, assim, porque aí a gente tem uma base do que vai ser as discussões sobre psicologia no século XX. Óbvio, vai ter muitos outros autores colaborando, mas essa vai ser a base da discussão, né? Que é que aspectos, como é que a gente faz essa ciência para observar essa experiência interna a partir de dados que sejam objetivos, né? Então essa vai ser a grande briga epistemológica, principalmente na primeira metade do século XX, né? De formação. E por isso que eu te falei que a gente vai ter uma dificuldade em estabelecer qual é o objeto de estudo da psicologia, né? Eu acredito que a partir da década de 80, década de 90, essa questão começa a se assentar melhor, né? Então a gente determina a subjetividade, ou como eu gosto de falar, a experiência humana, a experiência pessoal, como um objeto de estudo da psicologia de uma forma geral. Mas os objetos de estudo da psicologia eles são multifacetados. Então, por exemplo, se eu quiser estudar a experiência de pessoas numa comunidade, certo? Para entender essa experiência, entender como que elas se desenvolvem ali, como esse desenvolvimento afeta aspectos cognitivos, sociocognitivos, a percepção de mundo, a construção de realidade delas, eu não preciso ir para lá necessariamente com técnicas da neurociências. Eu posso usar um outro conjunto de técnicas. Isso é um objeto da psicologia? Se eu quero entender a experiência de pacientes oncológicos ou terminais, eu vou ter um conjunto de outras ferramentas, certo? Esse conjunto de ferramentas que pode ser aqueles próprios da psicologia hospitalar, eles vão servir ali para me fazer esse recorte desse fenômeno humano, desse fenômeno da experiência humana. Então a gente tem que pensar que a neurociência ela não é necessariamente um avanço da psicologia, mas ela é um conjunto de recursos técnicos e teóricos que cada vez estão sendo mais absorvidos pela psicologia como uma forma de enriquecer as explicações que a gente tem sobre o comportamento humano, certo? Então, hoje eu vejo as pessoas muito mais abertas, independente da perspectiva epistemológica com que elas olham, muito mais abertas a essas informações da neurociência do que elas já tiveram no passado, né? Aquilo que eu te falei para você, eu não tinha nem ideia que as pessoas se interessavam tanto por neurociências. Foi uma surpresa para mim saber que ela tinha um público tão amplo de pessoas que estavam interessadas nisso e em psicologia também de uma forma geral, né? Eu sou professor na área de neurociências há 20 e poucos anos. Então, realmente, na academia ninguém gosta das disciplinas que eu dou. Todo mundo acha difícil, complexo, que tem muito nome. É a disciplina que ninguém quer fazer.